Olá, graça e paz. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não vou falar de um texto específico, de algum princípio escrito na Bíblia, pelo menos não diretamente, porque hoje eu quero falar sobre a Bíblia em si, sobre a história da Bíblia. Para começar, é importante a gente entender que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Eu creio na visão verbal plena de inspiração da palavra de Deus. Ou seja, eu creio que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Eu estou baseando isso na própria palavra de Deus, porque a própria Bíblia afirma ser inspirada por Deus. Isso está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Isso é a Bíblia que está afirmando. E eu creio na Bíblia como uma palavra de Deus. A Bíblia se afirma divinamente inspirada. Para você entender, a palavra grega que está lá no texto original é a palavra theopneustos, divinamente inspirada. No grego é uma palavra só. Aqui não está escrito somente que ela é inspirada. No texto bíblico está escrito que ela é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada. Essa palavra theopneustos, eu vou colocar aqui embaixo, ela é formada por duas palavras. Theos, que é Deus, e pneustos, que fala de respiração, inspiração. Theos, de onde vem a palavra teologia, Theos significa Deus no grego. E pneustos é de onde vem a palavra pneumática, ar, ou a palavra pneumonia, uma patologia que se refere à respiração, ou pneu, que é cheio de ar. Então, essa palavra pneustos, ela significa respiração, inspiração. Então, no texto original bíblico está a palavra theopneustos, que significa exatamente isso, inspirada por Deus. É como algo soprado por Deus, é como algo que sai de Deus, como uma respiração sai de nós. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. O que quer dizer isso? Será que Deus foi ditando as palavras e o homem foi escrevendo? Será que Deus soprou essas palavras? O que quer dizer esse inspirado por Deus? Então, a gente entende que inspirado por Deus quer dizer que Deus está envolvido na Escritura, mas ele usou pessoas com seu conhecimento, com palavras que eles se lembravam, que eles conheciam. Então, é possível a gente identificar nos livros da Bíblia diferentes formas de escrever. Claro, existem textos poéticos, existem textos que são cartas escritas, existem textos que são descrições históricas, existem textos proféticos, mas uma coisa é certa, cada um usou o seu jeitinho de escrever, o seu conhecimento, e Deus os inspirou. Deus soprou dentro dessas pessoas, de dentro dessas pessoas, através do espírito dessas pessoas, o que ele deveria escrever, ele escrevendo do seu jeito. Eu gosto da comparação que diz, é como se Deus estivesse desenhando ou pintando algo e usando lápis de cores diferentes, mas é Deus que está fazendo com lápis de cores diferentes. Trazendo aqui para nossa explicação, quem está falando é Deus, mas ele está usando pessoas diferentes, com níveis de cultura diferentes, com formas de escrever diferentes. A gente pode perceber, por exemplo, que existem textos na Bíblia que o escritor, o homem que escreveu, ele diz: e Deus falou, assim diz o Senhor. E ali ele diz algo, uma frase, ele diz uma profecia, e de fato aquilo ali, ele está falando
sendo usado, a boca dele, ou no caso, a escrita dele, está sendo usada para escrever algo falado por Deus. É Deus falando através da caneta, através da pena, através daquele instrumento usado com tinta para escrever. É Deus falando de fato. Mas você vai ver também textos como, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas dizendo que ele fez pesquisa, ele entrevistou pessoas, ele consultou pessoas para escrever aquele livro. E não deixa de ser Deus inspirando Lucas para que ele colocasse aquilo que era a vontade de Deus naqueles textos. Então, por mais que Lucas tenha feito algo bem histórico ou até científico, fazendo pesquisa, perguntando os relatos de testemunhas do próprio Jesus Cristo para escrever o Evangelho segundo Lucas, mas o que foi escrito ali foi escolhido por Deus, foi inspirado por Deus. Ele pode ter colocado palavras que foram ditas a ele por pessoas, testemunhas do que Jesus Cristo fez, quando ele estava fazendo a sua pesquisa, mas na hora que ele escreve no texto bíblico, é Deus que está escolhendo, é Deus que está inspirando. Lucas escolheu as palavras, Lucas tinha o seu vocabulário, mas era Deus que estava inspirando ele a colocar o que era da vontade de Deus naquele texto, naquele livro. Então, toda a Bíblia, independente do estilo de cada pessoa, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Outra coisa importante para a gente falar aqui nessa introdução é que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro divino, é um livro espiritual, sobrenatural. Assim nós cremos. E essa palavra cremos, ela é muito importante aqui. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé. Isso é muito importante. Nós temos fé que Deus inspirou a palavra de Deus. Nós temos fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando a gente crê nisso, a gente é convencido pelo próprio Espírito Santo de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é algo que envolve fé. Não dá para crer em tudo que eu estou falando aqui sobre a Bíblia se você não tem essa fé dentro de você. Uma fé que, inclusive, ela é nos dada por Deus, pela graça de Deus. Então, eu creio em tudo isso pela fé. Amém? Tem um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que Paulo demonstra isso pra gente. Ele fala sobre o que ele estava pregando, o evangelho que ele estava pregando, como algo que vem de Deus e algo que tem poder e algo que é o Espírito Santo que nos confirma, nos deixa convictos de que aquilo é de fato a palavra de Deus. Eu vou ler esse texto para vocês, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Então esse texto fala que o evangelho, ou seja, a palavra que está sendo pregada, as boas novas, as palavras não foram somente palavras escritas ou somente palavras faladas, mas ele fala que há um poder e essas palavras foram faladas, ou no caso da Bíblia, escritas no Espírito Santo e em muita certeza, em muita convicção. Então, isso deixa claro para mim e para você que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e nós temos essa convicção por causa do Espírito Santo que nos convence de que essa palavra é de fato divina, é de fato sagrada, é de fato a verdade. Então, um ponto importante, para você crer na palavra de Deus, é necessário
fé. É necessário você crer em Deus, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É necessário você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário que essa graça te alcance e que te coloque uma medida de fé no seu coração, que é com essa fé que você vai crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é com essa fé que você vai crer que a Bíblia, o que está escrito nesse livro, é sagrado. É Deus falando, é inspirado por Deus. Amém? Então, para finalizar esse nosso vídeo, que já ficou longo demais, eu quero trazer para vocês, além da própria fé que nós temos, que faz a gente ter convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem também algumas evidências externas de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Por exemplo, a Bíblia é um livro de profecias. E, além da Bíblia ter profecias, ela tem profecias cumpridas. Olha que interessante. Por exemplo, o Velho Testamento fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como profecia. E a gente vê historicamente que, de fato, Jesus veio. Então, a Bíblia tem profecias e a Bíblia tem profecias cumpridas. Se você ler o livro de Daniel, quando Daniel fala dos reinos que viriam, ele escreveu isso antes desses reinos acontecerem. E, de fato, a história comprova que cada profecia que Daniel falou, que está escrito na Bíblia, elas se cumpriram. Os reinos, os grandes impérios, como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego de Alexandre o Grande, o Império Romano, todos esses impérios, eles aconteceram de fato, a história comprova, e eles são cumprimento de uma profecia bíblica. Então, a Bíblia tem várias profecias de fato cumpridas, provadas historicamente. Outro ponto que eu quero destacar aqui, como uma evidência externa, ou algo bem lógico, é que a Bíblia ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos. Olha só isso. Isso é algo sobrenatural, não tenho outra palavra. 1.600 anos para escrever um livro. E nesse tempo foram cerca de 40 escritores. 40 escritores diferentes, 40 escritores com cultura diferente, conhecimento diferente. A grande maioria não teve contato um com o outro. Eles viviam em épocas diferentes, uma sociedade diferente, nível de conhecimento diferente. Tem reis escrevendo, tem pessoas que eram considerados fora da lei escrevendo, tem profetas escrevendo, tem pessoas simples, pescadores escrevendo. Então a Bíblia tem cerca de 40 escritores diferentes. Escreveram esse livro num período de cerca de 1.600 anos. E os temas da Bíblia se encaixam, não se contradizem. Há uma única linha, há um tema, a redenção da humanidade em Jesus Cristo. A palavra toda, ela parece que foi escrita com pessoas que combinaram ao escrever, mas, de fato, essas pessoas escreveram em épocas diferentes durante cerca de 1.600 anos. Isso mostra que a Bíblia é um livro extremamente coerente e verdadeiro. Outro ponto que eu não queria deixar de fora é a ciência. A arqueologia, nos últimos anos, nos últimos 100 anos, tem comprovado a verdade histórica da Bíblia. Os arqueólogos têm encontrado artefatos que comprovam o que está escrito no texto bíblico, e a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. E por fim, para a gente terminar o vídeo, vidas são transformadas verdadeiramente pelo que está escrito na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então nós temos o testemunho de pessoas como eu, que verdadeiramente tiveram suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Como introdução,
eu falei um pouco da Bíblia, mas a intenção dessa série é falar da história da Bíblia. Nos próximos vídeos, você vai ver eu falando como tudo começou, como era a Bíblia. Ela foi escrita em pedras primeiro, usou o que? Algum tipo de escrita cuneiforme? Ou não? Ela foi escrita em que língua? Hebraico? Aramaico? Grego? Nós vamos tratar sobre isso. Como era o papel? Era em pedra? Era em papel? Era em pele de animais? Eu sei que você já ouviu falar de tudo isso e a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que a Bíblia se tornou um livro, como a gente vê hoje, assim, dessa forma, essa coleção de livros. Então, a gente fala sobre isso nos próximos vídeos e eu espero que você fique ligado aí, porque tem muita coisa interessante sobre a história desse livro sagrado. Amém? Graça e paz, espero ter ajudado. Continua ligado aí. Nos próximos dias eu vou colocando mais vídeo sobre a história da Bíblia. Graça e paz.